As Quintas Mansões. A oração da simples união com Deus. Parte 1. Experiência da presença de Deus. Minhas queridas irmãs, como posso explicar-lhes as riquezas, tesouros e deleites que se encontram nas Quintas Mansões? Sou tentada a pensar que seria melhor não dizer nada sobre essas mansões que restam, pois não há nenhuma maneira de descrevê-las. O intelecto é incapaz de compreendê-las e nenhuma comparação pode ajudar a explicá-las. As coisas terrenas são muito grosseiras para um propósito como esse. Ó meu Senhor, envia a luz do céu para que eu possa esclarecê-las, tuas servas, uma vez que a ti aprouve que algumas delas desfrutem desses deleites. Ilumina algumas delas para que não sejam enganadas pelo demônio, que se transforma em anjo de luz, pois o único desejo delas é agradar a ti. Embora eu tenha dito algumas, há somente poucas que entram dentro das mansões sobre as quais não irei falar. Há vários degraus e, por essa razão, digo que a maioria entrará nas mansões anteriores, mas creio que somente poucas irão adiante e experimentarão as quintas mansões. No entanto, mesmo que alcancem somente o lado externo do portão, Deus estará ainda lhes mostrando um grande favor. Embora muitos sejam chamados, poucos são os escolhidos. Mateus 22:14. E então eu digo agora que, embora todas usemos este hábito sagrado do Carmelo e sejamos todas chamadas à oração e à contemplação, porque esta era a nossa regra no princípio que aqueles santos padres do Monte Carmelo escreveram, eles adquiriram este tesouro e esta joia preciosa sobre a qual falamos por meio de grande solidão e de desprezo pelo mundo. No entanto, poucas dentre nós se dispõem a ponto de o Senhor descobrir que essa joia de contemplação é nossa característica. Externamente podemos nos apresentar com tudo o que é necessário, mas na prática das virtudes que são necessárias para chegar a esse estado, carecemos de muitas coisas. Assim, não podemos nos dar ao luxo de ser negligentes em nenhum detalhe. Desse modo, minhas irmãs, imploremos com sinceridade a nosso Senhor que possamos de algum modo desfrutar do céu na terra. Que Ele nos conceda sua graça e nos mostre o caminho, para que não o percamos por causa de nossa transgressão. Que Ele dê força à nossa alma para capacitar-nos a cavar até que encontremos o tesouro escondido que está certamente dentro de nós. Gostaria de explicar isso se o Senhor me permitir. Eu disse força à alma, a fim de que saibam que, com respeito à força física, não há nenhum obstáculo para aquele a quem o Senhor não a concede. Ninguém está impedido de adquirir sua riqueza. Se alguém dá aquilo que tem, Deus fica satisfeito. Bendito seja um Deus assim tão grande. Reflitam, no entanto, minhas filhas, que a fim de obterem esse objeto do qual estamos falando, Ele não deseja que vocês retenham nada, quer pequeno, quer grande. Ele quer o nosso tudo, e na proporção com que sabem que tem dado. Ele lhes concede benefícios maiores ou menores. Não há prova maior que esta para descobrir se chegamos à oração que alcança a união. Não pensem nela como um estado, como o último, no qual sonhamos. Digo, sonhamos porque a alma parece estar como que prostrada, nem adormecida, nem acordada. No entanto, nesse sonho, está completamente desperta para Deus, embora dormindo para as coisas mundanas e para nós mesmas. Pois, na verdade, durante o pouco tempo que dura, a alma está quase desmaiada e incapaz de pensar em qualquer coisa, mesmo que desejasse. Ó segredos maravilhosos de Deus! Nunca irei me cansar de tentar explicá-los, mas sei que nunca conseguirei. Direi então milhares de tolices, conquanto me ocorra tocar em um ponto importante. Mas eu disse que não era um sonho, pois nas mansões anteriores, até que a experiência da alma seja grande, fica a dúvida acerca daquilo que realmente aconteceu. Se ela teve um desejo, se estava adormecida, se a experiência veio de Deus ou se o demônio se transformou em um anjo de luz. Em resumo, a alma tem milhares de suspeitas, e é bom que tenha, uma vez que a nossa natureza pode por vezes nos enganar. Nessas mansões não há muito espaço para que entrem coisas venenosas, embora os lagartos mais finos talvez consigam. Sendo muito pequenos, eles podem se insinuar em toda parte, embora não causem danos, especialmente se forem desprezados. Eles representam as pequenas fantasias que brotam da imaginação e que foram mencionadas anteriormente.
Eles podem muitas vezes, no entanto, ser bastante inoportunos. Mas esses lagartos, embora pequenos, não podem entrar nessas mansões porque nelas não há nenhuma imaginação, nem memória, nem entendimento que possa deter esse bem. Também ouso dizer que se a união vem de Deus, então o demônio não pode entrar ou causar nenhum dano. Sua Majestade está unido à alma que o demônio não ousa se aproximar, nem consegue entender esse segredo, pois fica claro que não conhece os nossos pensamentos, muito menos é capaz de entender um segredo tão profundo como é o dessa união. Isso se aplica aos atos do entendimento e da vontade, pois o demônio vê claramente os pensamentos da imaginação, a menos que nosso Senhor os segue naquele momento. Ó estado bendito no qual esse maldito não pode nos ferir! A alma desse modo obtém muito mais bênçãos, porque Deus trabalha nela sem ninguém, nem a própria alma, capaz de impedi-lo. E o que então não dará quem está tão disposto a dar? Quem pode fazer aquilo que Deus deseja? Parece-me que vocês ainda não estão satisfeitas, pois podem considerar essas questões interiores muito difíceis de examinar. Embora o que tenha sido dito seja suficiente para alguém que as experimentou, quero, no entanto, dar-lhes uma prova clara por meio da qual vocês podem se certificar se ela veio de Deus, pois Sua Majestade trouxe hoje a prova à minha mente e ela me parece confiável. Em questões difíceis, embora eu pense que as compreenda e fale a verdade, sempre uso estas palavras, parece-me, pois posso estar enganada, embora estivesse mais disposta e pronta a crer naquilo que homens instruídos me comunicassem. Eles não experimentaram essas questões, embora tenham grande peso porque são grandes estudiosos. Como Deus os considera como luzes em sua igreja, Ele lhes revela a verdade das coisas a fim de que possam reconhecê-la. Se eles não forem pessoas imorais, mas verdadeiros servos de Deus, nunca ficarão assombrados com sua grandeza, porque sabem que seu poder é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Efésios 3:20. Tenho tido uma vasta experiência com homens eruditos e também alguma experiência com homens tímidos e não tão letrados, cujos defeitos têm me custado muito. A partir disso, tenho aprendido que todo aquele que não crê que Deus pode fazer muito mais e que ainda se alegra em revelar-se às suas criaturas, manterá o portão fechado no que tange a receber qualquer favor para si. Que isso nunca aconteça a vocês, minhas irmãs. Antes creiam que Deus pode fazer muito mais. Nem considerem se aqueles a quem Ele comunica seus favores são bons ou maus. Sua Majestade sabe tudo sobre isso. Assim, qualquer intervenção de nossa parte é desnecessária. Com humildade e simplicidade de coração, sirvamos a Sua Majestade e o louvemos por suas obras e maravilhas. Voltemo-nos agora à indicação que tenho descrito como sendo decisiva. Vocês podem observar que Deus fez dessa alma uma tola com respeito a tudo, à medida que prontamente tem imprimido nela a realidade da verdadeira sabedoria. Pois enquanto essa alma estiver nesse estado, não poderá ver, nem ouvir, nem compreender. O período desse estado é sempre curto, e a alma parece ser ainda mais curto do que realmente é. Deus se instala no interior dela de tal maneira que, quando cai em si, não consegue evitar a convicção de que estava em Deus e Deus estava nela. Essa verdade se torna tão profundamente enraizada nessa alma que, embora muitos anos possam se passar antes que Deus conceda um favor semelhante, ela nunca vai esquecê-lo. No entanto, isso está totalmente à parte em relação aos efeitos que permanecem dentro dela e dos quais falarei mais adiante. O que importa agora é a convicção. Como a alma vê essa verdade ou a compreende? Minha resposta é que a alma não a viu no momento, mas depois, e de maneira bem clara, pois ela não foi tanto uma visão, mas mais uma convicção que permanece na alma e que somente Deus pode plantar dentro dela. Conheci alguém que não sabia que Deus estava em todas as coisas por meio de sua presença, poder e essência. Por meio de uma experiência desse tipo que foi recebida da parte de Deus, no entanto, ela passou a crer firmemente e um dos homens pouco instruídos, sobre quem eu já falei, respondeu que Deus estava ali apenas pela sua graça. Contudo, a verdade estava tão fixada no seu interior que ela não acreditou nele. Posteriormente, ela perguntou a outros que lhe disseram que a verdade que a confortou excedia.
Mas não se enganem pensando que essa convicção tenha qualquer coisa a ver com uma forma corpórea. Deus não está presente dessa maneira, mas somente por meio de sua divindade. Você pode perguntar novamente, no entanto, como posso ter certeza se não a vejo? Não sei, porque isso é obra dele, mas sei que aquilo que digo é verdadeiro. A todo aquele que não tem essa convicção, tudo o que posso dizer é que não experimentou essa união da alma com Deus. Em todas essas questões, não devemos buscar as razões como elas são feitas, uma vez que o nosso entendimento não pode compreendê-las. Por que então deveríamos trabalhar em vão e nos inquietar sobre isso? É, por certo, suficiente saber que Ele, que é todo-poderoso, fez isso. Com relação àquilo que eu estava dizendo sobre a nossa inabilidade de fazer qualquer coisa, lembro que ouvi a noiva dizer em Cântico dos Cânticos: o rei levou-me à sala do banquete. Cântico dos Cantos 1:4, 2:4. O texto não diz que ela foi, ele também nos diz que ela estava vagando em todas as direções, procurando por seu amado. Cântico dos Cânticos 3:2. Por sala do banquete, entendo que seja o lugar onde Nosso Senhor se alegra em nos colocar, quando e como deseja. Mas não podemos entrar nela através de nossos próprios esforços. Sua Majestade deve nos colocar ali e entrar no centro de nossa alma. Para mostrar claramente suas maravilhas, ele não quer que nossa vontade tenha nenhum papel a desempenhar, pois a vontade já lhe foi totalmente entregue. Nem deseja que a porta de nossas faculdades e sentidos, que estão todos adormecidos, seja aberta para ele, pois virá para o centro da alma sem usar uma porta, como fez certa vez, quando veio a seus discípulos e disse: paz esteja com vocês. João 20:19. Mais adiante, nas últimas mansões, vocês verão como Sua Majestade deseja que a alma desfrute dele em seu próprio centro, ainda mais que aqui. Ó, minhas filhas, que coisas grandes veremos se desejarmos olhar para mais nada senão a nossa própria baixeza e insignificância e compreendermos que não somos dignas de sermos servas de um Senhor tão grande, pois suas maravilhas ultrapassam todo o entendimento. Que ele seja louvado eternamente. Amém.